Graça e paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo ressuscitou, feliz Páscoa para todos. Nós estamos muito gratos a Deus que nos permite estar aqui para este culto de celebração, um culto especial, como diz o Gilson, de celebração à ressurreição de Cristo, porque Ele venceu a morte. Queremos agradecer aos irmãos que nos antecederam, esse tempo de louvor tão abençoado, essas músicas cantadas pelo coral que tanto nos inspira a adorar a Deus, a olharmos para o Cristo que foi morto, mas que ressuscitou. E é com essa saudação que eu dou boas-vindas a todos que estão conosco, todos que nos visitam. É um prazer tê-los aqui, que a bênção de Deus seja plena e abundante sobre a sua vida e a sua casa. Irmãos, como o Gilson falou, essa semana foi uma semana um pouco triste para nós, por conta de famílias, irmãos da nossa igreja, que viveram esse momento de perda e de luto. Então, quero aqui expressar as nossas profundas condolências a Isa, a Uri, sua família, pelo falecimento da senhora Rosa Takahara, E também a nossa irmã Alessandra, ao filho Felipe e todos os familiares do nosso irmão Luiz Endo, que faleceu na manhã de ontem. E esse momento está acontecendo lá, a cerimônia de despedida. A pastora Teca está lá, juntamente com outros irmãos aqui da igreja, realizando este momento com a família. Que o Senhor os abrace e os console de maneira especial. Vamos orar por isso, pedindo a Deus que os visite, que fortaleça o coração de toda a família, tanto da Isa, quanto da Alessandra, do Luiz, que a graça de Deus os envolva. Pai, nós oramos neste momento, como igreja do Senhor, nos colocamos como intercessores diante de Ti, pelas famílias enlutadas. O Senhor conhece o coração e a dor que se instala no coração de cada um dos familiares que sepultaram e estão sepultando seus entes queridos. Que a graça do Senhor, o consolo do Senhor os alcance e os envolva. E a bênção do Senhor seja abundante. Oramos, Pai, pela pastora Teca, pelos irmãos que estão lá nesse momento, realizando a cerimônia de despedida, a cerimônia fúnebre do nosso irmão Luiz, que o Senhor use a vida da pastora Teca como um instrumento de graça, de consolo para toda a família. Em nome de Jesus, oramos por isso, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor dê direção, que a Alessandra, o Felipe, precisarão para continuar seguindo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Mas agora, irmãos, voltando aqui à temática do culto, eu quero falar aos irmãos sobre Páscoa, redenção e comunhão. Por favor, abra a palavra de Deus comigo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Muito obrigado. A versão Nova Almeida atualizada diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, mais uma leitura, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8.
1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e depois o 8. Ok? Diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Mais uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que foi lida. Ela é a tua palavra, ela é a verdade que nos alimenta, que nos fortalece, que nos transforma, que nos santifica. E eu peço ao Senhor que fale conosco por meio da palavra que vai ser pregada, ministre ao coração de cada um de nós. Porque o Senhor é o dono da igreja, o Senhor conhece o nosso coração e sabe daquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Oramos por isso, convidando o Espírito Santo a agir de maneira livre no nosso meio. Te damos, Espírito Santo, a primazia. E tudo aquilo que possa nos atrapalhar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda desatenção, toda a ação do inimigo para tentar roubar a palavra. Senhor, edifica a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, a Páscoa, originalmente, ela é uma celebração do povo de Israel, do povo judeu, né? E quando a gente lê Êxodo, capítulo 12, nós vemos que essa festa, celebrada originalmente pelo povo israelita, pelo povo judeu, foi instituída por Deus por ocasião daquele momento que Deus estava retirando o povo de Israel do Egito. E a história ali contada diz que Deus, nesse processo de libertação do povo de Israel, Deus obrigou Faraó, que era o rei do Egito, a libertar o povo de Israel por meio de 10 pragas enviadas sobre o Egito. E a 10ª praga, a mais terrível, a pior de todas, era a morte dos primogênitos. E lá nesse momento, Deus envia sobre o Egito o anjo da morte. E o anjo da morte, ele vem com uma missão muito clara. Ele visitaria todas as casas, todas as famílias do Egito. E naquela noite, estabelecida por Deus, todos os primogênitos morreriam. Então essa era a 10ª praga. Desde o primogênito do faraó, aquele que seria o futuro rei do Egito, até o primogênito da família de escravos, né, que não fossem israelitas ali, né, dos mais pobres. No entanto, ao liberar a 10ª praga, Deus também dá para o povo de Israel uma receita que os protegeria e que os livraria não só dessa praga, mas que também abriria as portas da libertação para eles. E Deus, então, institui a Páscoa, né? E a orientação de Deus naquele momento foi que todas as famílias do povo de Israel deveriam escolher um cordeiro. E deveriam sacrificar aquele cordeiro. E deveriam se alimentar daquele cordeiro. Comê-lo assado em fogo, junto com pães asmos, pães sem fermentação e ervas amargas. E naquela noite, enquanto eles faziam o jantar da Páscoa,
o anjo da morte visitaria o Egito. Só que tinha um detalhe importante, que quando o cordeiro fosse sacrificado, o sangue deveria ser recolhido e aplicado nos umbrais, portas e janelas. De maneira que todas as casas deveriam estar identificadas, cobertas pelo sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte visitou o Egito naquela noite, as casas que estavam marcadas pelo sangue não foram visitadas, foram puladas, né? Daí vem a palavra Páscoa, que no hebraico é pechá ou pachá, né? Que significa literalmente passar por cima. Então o anjo da morte passou por cima dessas casas. E este evento marcou a libertação do povo de Israel, porque assim que o dia amanheceu, o rei do Egito chamou Moisés e disse para ele: saiam imediatamente. E a Bíblia diz que o povo de Israel comeu a Páscoa com as malas prontas, né? Como a gente diz lá no interior, mala pronta e olho na estrada, né? Eles comeram a Páscoa já prontos para sair. E eles foram quase que expulsos do Egito diante dessa última praga. Então, a partir dessa ocasião, Deus determinou que todos os anos os israelitas celebrassem a Páscoa. No mês de Abibe, né, logo no começo do mês, eles iriam separar o cordeiro, iriam preparar, e todas as famílias judaicas celebrariam a Páscoa com esses elementos: cordeiro assado, pães sem fermentação e ervas amargas. Muito bem. O cordeiro assado falava que a libertação do povo foi por meio de um sacrifício. As casas dos israelitas não foram visitadas pela morte, porque um cordeiro morreu no lugar do primogênito. Um cordeiro derramou sangue para cobrir os umbrais das portas. Então, a libertação do povo foi a custo de sacrifício. Os pães asmos, pães sem fermento, falavam dessa pressa de sair do Egito, mas também falavam da aflição do povo do Egito. E faz para nós hoje referência, como lemos aqui em Coríntios, né, a pureza, a separação do pecado, porque não tem fermento, e fermento, uma das simbologias do fermento na Escritura é negativa, né? Essa referência àquilo que é mal, aquilo que fermenta, aquilo que azeda, aquilo que contamina, aquilo que influencia. Então, os pães de fermentação, eles falam dessa pureza, eles falam dessa pressa de sair do Egito. E as ervas amargas falam também desse significado do sofrimento, da amargura, da escravidão que o povo havia experimentado no Egito, mais ou menos 400 a 430 anos de escravidão. E dali em diante, todas as vezes que o povo judeu se reunia, ou se reúne, né, eles celebram a Páscoa até hoje, para essa celebração, irmãos, eles não só falavam daquilo que Deus tinha feito. A Páscoa judaica não só apontava para um acontecimento histórico. A Páscoa também apontava para algo que haveria de acontecer ainda. A Páscoa apontava para um dia que no futuro Deus enviaria um cordeiro perfeito, que faria um sacrifício perfeito e que traria libertação espiritual, não só para o povo judeu, mas para todos os povos da terra. E por causa disso, quando Deus envia Jesus, ele vem como cordeiro. Ele vem para se sacrificar. Ele vem para morrer
pela nação de Israel, mas também por todos os povos da terra. Por isso, o texto que nós lemos trazem essa mensagem. O primeiro texto de João 1:29 é João Batista, aquele que veio para preparar o caminho. E João, quando ele é questionado com que autoridade ele batizava as pessoas e tudo mais, ele explica dizendo o seguinte, ele fala, eu não sou Cristo, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele diz, João, né? Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele está falando do Cristo. João é a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É aquele que vai à frente. E a Bíblia diz que João batizava na região da Judéia, nas águas do Rio Jordão, e que no momento em que Jesus, saindo da Galileia, vem para a Judéia para ser batizado por João, Jesus, ao se aproximar, João olha para ele com essas seguintes palavras que acabamos de ler, e aponta para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro momento em que o próprio João, olhando para Jesus, declara diante de todos, ele é o Cordeiro de Deus. Fazendo referência ao sacrifício de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos também a fala do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 5, que nós lemos, de 7 a 8. Paulo está dando uma importante orientação para a igreja de Corinto, né? Na verdade, ele está exercendo ali a sua autoridade, aplicando uma disciplina espiritual por conta de pecados que estavam acontecendo dentro da igreja, pecados não arrependidos, não confessados e tolerados pela comunidade. E aqui Paulo fala sobre a necessidade de se tratar essas coisas, e lá no versículo 7 e 8 ele fala sobre isso. Ele está dizendo assim que nós, na verdade, devemos viver uma vida cristã como os pães ázimos, os pães sem fermentação, ou seja, sem essa má influência do pecado, essa contaminação. Ele fala aqui de maldade, de hipocrisia, e é nesse contexto que Paulo traz aqui esses elementos importantes da festa judaica. Porque ele fala dos pães, mas ele também fala do cordeiro. E ele diz que Cristo é o cordeiro pascal, aquele que se sacrificou por nós. Por isso, nossa vida como discípulos, nossa vida como seguidores de Cristo, deve ser uma vida de comprometimento, de santidade, uma vida livre de toda má influência. E é isso que ele está dizendo para nós. A influência da impureza, da hipocrisia, da falsidade. O fermento, como eu disse, é usado como uma figura de algo que contamina, que influencia para o mal. E dessa forma, quando ele fala sobre esses elementos da Páscoa judaica, ele fala dos pães asmos, ele aponta também para Jesus como o cordeiro que fez, e aqui, né, o contexto já tinha feito, né, que fez o sacrifício perfeito para nos libertar, para nos salvar. Jesus é o cordeiro que foi morto em sacrifício para a nossa salvação. Meus irmãos, mas Páscoa, embora aponte para o sacrifício de Jesus, para a morte de Jesus, como nós cantamos diversas vezes aqui hoje, há algo tão sublime, tão significativo, além da morte de Jesus, que é a sua ressurreição. Porque sim, Jesus morreu para nos salvar. E a morte de Cristo nos liberta do poder do pecado, do poder da morte. Mas há algo ainda maior, que é o fato de que ele ressuscitou. E Jesus ressuscitou. Essa é a sua grande vitória. Ele derrotou a morte.
Durante a sua vida, o seu ministério, diversas vezes Jesus conversa com os seus discípulos, preparando para esse momento muito difícil, que seria o momento da crucificação. E é claro que eles não entendiam isso. É claro que ninguém entendia isso. Mas todas as vezes que Jesus fala da sua morte, na perspectiva de preparar os discípulos para esse momento tão angustiante que eles haveriam de viver, Jesus aponta para algo que está além da morte. Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e eles vão matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Lucas 24:7, Jesus diz isso de maneira bem clara. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, irmãos: é inevitável que a sexta-feira venha, mas saiba uma coisa, depois da sexta-feira virá o domingo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: é inevitável que eu morra, mas a morte não será o fim. O domingo vem aí. E de fato, meus irmãos, o domingo chegou. Mateus capítulo 28 narra para nós que Maria Madalena e outra Maria foram no túmulo no findar do sábado, no primeiro dia da semana, de madrugada. E quando elas chegaram lá, elas se depararam com uma cena espetacular. Porque a pedra que estava à porta do túmulo havia sido removida. E um anjo de vestes brilhantes estava sentado sobre elas. E lá no versículo 6 do capítulo 28 de Mateus, o anjo diz para ela: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aponta para elas, irmãos, essa grande verdade da doutrina cristã. O Cristo que nós cultuamos, o Cristo que nós adoramos, não ficou retido na morte. É importante falarmos da morte de Jesus? É claro que é importante. Porque é através da sua morte que nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós somos libertos. Mas não é isso apenas. O Cristo que morreu por nós também ressuscitou por nós. E realmente precisamos celebrar. Porque a vitória de Cristo sobre a morte aponta também para a nossa vitória. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte, venceu a corrupção, venceu o inferno. 1 Coríntios 15 diz que ele se tornou o primogênito dos mortos. Ou seja, ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Ele veio para abrir este caminho. E ao ressuscitar, Apocalipse 1:18, a Bíblia diz que ele traz consigo as chaves da morte e do inferno. Ele declara: eu sou o cordeiro que esteve morto, mas que ressuscitei, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Jesus vence a morte por dentro. Derrota o maior e mais terrível inimigo de todos nós. Se tornou o primeiro, para que depois dele, todos nós pudéssemos trilhar por este caminho. E agora, meus irmãos, Romanos 14:9 diz que ele se tornou Senhor. Senhor dos vivos e dos mortos. Ele tem as chaves, e as chaves aqui é autoridade, é domínio. É ele quem controla, é ele que abre e ele que fecha. De forma que a morte e a ressurreição de Cristo é o ponto mais alto e mais importante da mensagem do Evangelho.
Porque por sua morte Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Jesus resolveu o problema da nossa culpa e da condenação que estava sobre nós. Pagou o preço, morreu no nosso lugar. Ele nos redimiu. Mas através da sua ressurreição, Jesus nos garante o privilégio da vida eterna. Por isso, meus irmãos, quando Paulo fala sobre isso, ele fala: irmãos, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O preço do pecado está pago, mas e daí? Todo mundo vai morrer e não tem esperança. Mas não se enganem. Jesus ressuscitou para que com isso nós tenhamos a garantia de que um dia ressuscitaremos também. Por isso, meus irmãos, a nossa esperança em Cristo, ela não se limita às coisas dessa vida. A nossa esperança em Cristo, ela não se limita aos nossos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? Quem sabe, né? Alguns, né? Pouquinho mais de 100 anos. A nossa esperança em Cristo, ela se estende por toda a eternidade. Porque nós somos salvos, irmãos, para viver em comunhão eterna com Deus. Comunhão que não pode ser interrompida pela morte. Uma comunhão que não pode acabar. Por isso a Páscoa é a celebração da vitória de Cristo Jesus e da nossa vitória com Ele. E é diante disso, irmãos, que eu gostaria de enfatizar algumas coisas para vocês, nessa parte final da mensagem. Primeira coisa que eu quero enfatizar, algumas implicações importantes da ressurreição de Cristo, é que Mateus 28, 20, se você quiser pode abrir lá, Jesus faz uma declaração muito importante para os seus discípulos antes da sua ascensão. Lembra que Mateus 20, Mateus 28, é o relato da ressurreição, e logo depois Jesus se encontra com os discípulos, e lá no final do capítulo 20, Jesus então estabelece aquilo que nós chamamos de grande comissão. Jesus convoca os discípulos e os coloca numa missão, que é a missão da igreja até hoje, até que ele venha. Né? Jesus diz: agora toda autoridade é me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Evangelização e discipulado. Nós ainda estamos convocados para essa missão, irmãos. Isso não era apenas para os 12, não era apenas para os 70, não era apenas para os 120 ou os 500 irmãos que viram Jesus naquele momento antes da sua ascensão. Mas é uma convocação para a igreja até hoje. E é nesse contexto que Jesus declara o versículo 20. Né? No final do versículo 20 ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A ressurreição de Cristo traz para nós a compreensão de que o Jesus que nós amamos e servimos não está pregado na cruz. Não está preso no túmulo. Mas Ele está conosco todos os dias. Nós, igreja, você e eu, não andamos sozinhos. Nós temos, irmãos, a certeza da presença de Jesus na nossa caminhada. Ele é o bom pastor que vai à frente das ovelhas. É Ele que nos guarda,
é Ele que nos protege, é Ele que nos guia, é Ele que nos assiste durante a nossa vida cristã. Por isso, o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento diferente, porque nós não nos relacionamos apenas com um conceito, com uma ideia ou com uma figura histórica. Nós nos relacionamos com um Deus vivo e pessoal. E todas as vezes que você entrar no seu quarto, fechar as suas portas, eu estou falando isso citando o texto bíblico, né? Mas na nossa vida, na nossa caminhada, dirigindo, andando, todas as vezes que você se colocar na presença dEle, pode ter certeza que Ele está te ouvindo. Pode ter certeza que Ele está te recebendo e acolhendo as suas orações e interagindo com você. E essa certeza vem do fato de que Ele está vivo. De que Ele interage conosco, porque Ele não está morto, mas Ele venceu a morte. Então essa é a primeira implicação importante que nós temos da ressurreição. O nosso Deus não é uma figura histórica ou mitológica, Ele não é uma imagem que nós podemos carregar, mas Ele é alguém que interage conosco porque Ele está vivo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus completa a sua obra, Ele sobe para o Pai. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele vive para interceder por nós, que Ele sabe as angústias que nós passamos, porque Ele passou angústias semelhantes à nossa. Então não é alguém que olha de longe, mas é alguém que caminha de perto. E é alguém que se importa com a sua dor, com a sua desilusão, com a sua perda, com o seu fracasso. É alguém que sabe o que é padecer. E é alguém que levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa dor. E que agora Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Porque Ele está vivo. A segunda implicação importante, meus irmãos, da ressurreição de Cristo. E eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu queria só de reafirmar, né? É que Jesus, por meio da sua ressurreição, Ele assegura a nossa vitória sobre a morte. Ele nos dá esperança. Desde o Éden, meus irmãos, a morte tem sido o maior problema da humanidade. Todos morreram, os que nos antecederam. Essa semana, como nós iniciamos falando, nós tivemos 2 perdas em famílias de pessoas da igreja. Então as pessoas ainda estão morrendo. E as pessoas morrerão até que Cristo venha. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. Né? E a Bíblia diz isso, que o salário do pecado é a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos os descendentes de Adão recebem essa sentença. Por isso, meus irmãos, por mais que queiramos viver, por maiores que sejam os avanços da tecnologia, os avanços científicos, o desenvolvimento dos conhecimentos de saúde, de cura, a morte continua sendo a grande certeza da vida. A Bíblia diz que não há homem que morra, que viva e que não venha a morrer. Seja por acidente, seja por doença, seja por idade. Mas há uma vitória embutida na vitória de Cristo. Porque quando Jesus ressuscita, Ele conquista a morte. As cadeias da morte são vencidas. E Ele assume controle total, né, sobre a morte. E ainda que hoje, todos nós estejamos sujeitos a morrer, o que nós sabemos e o que nós temos convicção é de que a morte não é o fim.
Então, diante da morte dos nossos entes queridos, de pessoas que amamos, diante, inclusive, da nossa própria morte, quando a gente pensa na perspectiva da vida, né? Então, eu já passei de tantos anos, a gente começa a fazer essas contas, né, irmãos? Quantos ainda eu tenho? Ninguém sabe o dia, né? Mas diante dessa perspectiva, dessa realidade da vida, nós temos essa esperança. A morte não é o fim. Jesus diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele diz lá nesse texto ainda, e aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Por isso, meus irmãos, desde a ressurreição de Cristo, todos os seguidores de Jesus, discípulos, apóstolos, profetas, todos aqueles que seguiram a Cristo, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo fala sobre isso, dizendo assim, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, ressuscitará e trará com Cristo aqueles que morreram nele. Então nós temos essa esperança. Capítulo 15 de 1 Coríntios, foi o capítulo que o Gilson citou, ele trata desse assunto. E Paulo escreve o capítulo 15 inteirinho da sua primeira carta, falando sobre o poder da ressurreição e do que isso significa. E lá nesse capítulo está dito que quando Jesus voltar, ele vai vencer definitivamente a morte, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, corpos glorificados. E aí nós vamos cantar, onde está, ó morte, a sua vitória, onde está o inferno, seu aguilhão, porque tragada foi a morte pela vitória, e essa vitória é a vitória de Cristo. Por isso, irmãos, no final do capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que ser firmes e constantes, servindo o Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Porque o que é a morte? Senão apenas um momento de espera. Por isso, olha como que a Bíblia diz, acerca daqueles que morreram, que eles estão dormindo no Senhor. E o Apocalipse vai dizer, bem-aventurado desde agora os que morrem no Senhor, porque descansarão das suas obras. Mas descansarão até quando? Até que o Cristo venha e assuma o seu reino, e nós reinaremos com ele sobre a terra. Então, a nossa esperança em Cristo supera qualquer outra coisa dessa vida. E é verdade, irmãos, temos que ser sinceros, vamos ter lutas? Vamos. Vamos passar por doenças e enfermidades? Vamos. Vamos envelhecer? Com certeza, Vamos envelhecer e glória a Deus por isso, Mas a morte não é o fim. A ressurreição de Jesus garante que todos nós ressuscitaremos um dia. Irmãos, e por fim, eu quero dizer que a implicação da volta de Jesus nos dá também a esperança de que um dia esse mundo que nós vivemos será totalmente transformado. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele está subindo ao céu, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, que as pessoas estavam olhando, os discípulos admirados, olhando, e os anjos, 2 anjos ali, olham para aqueles homens e dizem assim, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? O mesmo Jesus, que dentre vós está sendo assunto ao céu, voltará.
Jesus fala da sua própria vinda. Mateus 24 e 25, Jesus fala da necessidade de estarmos atentos para os sinais da sua volta. João capítulo 14, Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, mas quando eu for e preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, isso só é possível, o retorno de Cristo, a volta de Cristo, só é possível porque Ele ressuscitou. O Cristo que ressuscitou, Ele voltará. E Ele vem para cumprir todos os propósitos de Deus para essa terra. O propósito de Deus para essa terra não chegou ao fim. E não, preste atenção nisso, e não está nas mãos de Satanás. Essa terra tem dono, e o dono da terra é o Deus Todo-Poderoso, que exaltou o seu Filho e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. E nós aprendemos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? E é verdade que Jesus já trouxe a inauguração do reino de Deus sobre a terra. Mas a instalação completa do reino só vai acontecer em um dia em que o rei voltar. Apocalipse 11, versículo 16. Abra comigo, vamos ler, não vamos poder perder essa leitura não, irmãos. 11, 16 de Apocalipse. Perdão, é 15, não é 16 não. 11, 15. Vamos ler junto? Vamos lá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Irmãos, nós ainda não vivemos esse dia, mas vamos vivê-lo. O reino, no tocar da sétima trombeta, olha o que vai acontecer. O reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Quando você vai para Apocalipse 19, olha lá, Apocalipse 19, vai dizer o seguinte, 19:11, vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro, eis um cavalo branco, estou lendo errado aqui, e um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, e para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, descrição daquilo que está acontecendo lá no capítulo 11. O reino desse mundo se tornou do nosso Senhor. Como? Quando
o cavaleiro, sentado num cavalo branco, descerá do céu, seguido pelos exércitos celestiais, e ele vem para tomar posse da terra. E sabe por quê? Porque ele a comprou com seu próprio sangue. E ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só o Cristo vivo e ressurreto tem esse poder. Ninguém mais tem. Por isso ele ressuscitou. E ao vir para reinar, ele vai estabelecer um reino de justiça, um reino de paz, um reino de verdade. E tudo aquilo que contraria o propósito de Deus neste mundo será extinguido. Por isso, meus irmãos, diante da ressurreição de Cristo, nós celebramos com alegria o fato de que Ele está vivo e presente na nossa vida. Está presente na sua caminhada. Você nunca estará sozinho. Você pode enfrentar muitas dificuldades, pode enfrentar muitos momentos de dor, mas você nunca estará sozinho. Jesus prometeu estar com você todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. O Cristo vivo nos dá esperança e consolo diante da morte. Neste momento tão difícil que todos nós vivemos, irmãos, quando temos que sepultar os nossos semelhantes, os nossos entes queridos. O que consola o nosso coração? O que conforta o nosso coração? Quem não conhece Jesus é uma lástima, irmãos. Por quê? Morreu, acabou. Mas nós não sentimos isso. Porque nós estamos dizendo um até logo. Nós não estamos dizendo adeus. Nós estamos dizendo, olha, nós vamos nos encontrar um dia. E essa esperança está no nosso coração. Mas como podemos ter essa garantia? Olhando para Cristo que é ressuscitado, que é ressurreto, que venceu a morte. E por último, irmãos, nós temos essa promessa de que Jesus vem para reinar, de que Ele vai redimir essa terra, de que o reino de Deus é uma realidade futura. E Hebreus 12, 28 diz que esse reino não pode ser abalado. Jesus vem para implantar o reino de Deus nessa terra. E nós vamos reinar com Ele. Você e eu fomos escolhidos para reinar com Cristo. Amém? E é diante disso que nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos tomar do pão e beber do cálice. E eu quero então convidar você para curvar a sua cabeça, para fechar seus olhos e para glorificar o Senhor e agradecer por essa mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu por nós, morreu para nos salvar, morreu para nos libertar, para nos transformar, nos curar, mas acima de tudo morreu para nos dar vida e vida em abundância. Nós reinaremos com Cristo. Não é mérito de nenhum de nós, é graça de Deus. E eu convido você a agradecer por isso. E a colocar a sua vida nas mãos do Senhor.